Capítulo 5 da carta aos Efésios, e nós encerramos o capítulo 5 semana passada, vamos fazer hoje. Nós paramos no versículo 20, hoje vamos retomar a nossa leitura no verso 21, um verso curto para iniciar, mas fundamental, de algo que precisa ser muito construído. A igreja evangélica precisa enfrentar algumas coisas que não agradam ao Senhor. Nós temos essa responsabilidade, amém? Coisas que fazem parte, infelizmente, da igreja que precisa cair por terra em nome de Jesus. O verso é curto e diz assim, irmãos, irmãs: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Novamente, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, amém? Senta no teu lugar. Bom, nós retomamos de onde paramos, e aqui nós temos o verso 21, nesse final do capítulo 5, que nós vamos encerrar hoje, e aqui, esse momento final do capítulo, requer uma especial atenção nossa, porque provavelmente, eu já comentei isso com vocês em outros momentos da Palavra de Deus, mas esse aqui, é talvez um dos momentos bíblicos mais usados de uma maneira não muito legal. Diria até talvez de uma maneira meio nojenta, assim. Porque sempre... E eu queria dizer para vocês que pessoas que têm um caráter que eu não sei se é muito... que eu chamaria de questionável, sempre gostam de usar a Bíblia, a Palavra de Deus, para os seus próprios interesses. Isso é um problema enorme. E eu chamo a tua atenção hoje, porque o que nós vamos ler junto hoje é um daqueles textos, talvez o pior, que nas mãos de gente que talvez não tenha muito escrúpulo, tem sido usado como vontade de Deus para legitimar a opressão, para legitimar dominação, violência, sobretudo contra as mulheres, porque as mulheres são alvos de atitudes que a gente precisa enfrentar. As realidades dos lares evangélicos sofrem com problemas que para Deus é horrível e nós não podemos passar largo. Mas como sempre a razão é porque as pessoas leem a Bíblia de uma forma parcial, sabe? A gente seleciona partes da Bíblia que nos interessam e aí usa aquilo da maneira pior possível. Aliás, eu queria dizer para você, cuidado com gente que tem medo de ler o Evangelho inteiro, assim, tem gente que não... Porque gente que não sei se o caráter é bom, gosta de selecionar umas coisas da Bíblia e aquilo que geralmente serve para ele mesmo, para os seus próprios interesses, mas não tem coragem de enfrentar o Evangelho como se deve, né? Tudo que a Palavra de Deus nos mostra. E às vezes uma coisa que a gente tem visto desde sempre, geralmente foge do contexto que revelou as razões do texto, né? Mas enfim, vamos a ele. Verso 21 diz aqui que está trazendo à tona um tema importante, e lembrando vocês que aqui nós estamos num momento de leitura, no capítulo 5, o 4 já foi também, de exortações sobre coisas que são esperadas de nós que somos o corpo de Cristo. Nós estamos sendo exortados sobre algo que diz respeito à igreja, o que é que Deus espera da sua igreja, e nesse contexto de princípios que são esperados de todos nós, nós que somos a igreja, está a sujeição. Isso precisa ser muito bem pensado. E leitura nossa hoje começa dizendo que dentro da igreja todos nós temos que nos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Quem tem que se sujeitar? Todos uns aos outros. Observe que não existe uma distinção, não existe uma predileção. Não é que uns mandam e outros que têm juízo obedecem, não é isso. Não é essa a lógica. Para a Bíblia Sagrada, sujeição é uma atitude de todos para com todo mundo. Isso é uma coisa comum. Não é para um e não é para outro. A palavra sujeição aqui tem o mesmo significado de se submeter. Sujeição e submissão é o mesmo significado, é a mesma coisa. E via de regra, está ligada à condição ou à disposição de obedecer, de se sujeitar e aceitar aquilo que nos é proposto. Você submete a algo que lhe é apresentado, a algo que lhe é proposto. E aqui eu não preciso dizer que em uma sociedade que é construída
sobre as bases do individualismo, em que as pessoas não fazem nada pensando nos outros, pensando somente em si mesmo, pensar em submissão é a mesma coisa que um xingamento, né? Hoje parece que até agride os nossos ouvidos, né? Submissão. Então, tanto nós que somos igreja, nós precisamos entender que submissão faz parte daquilo que o Senhor espera de nós. Afinal de contas, a queda do Éden teve como pano de fundo exatamente um ser humano que não aceitou se submeter a uma ordem de Deus e decidiu ser do contra e fazer o que achava melhor. Agora, não foi isso que Deus criou. Portanto, para Deus, é importante você entender, no processo de salvação que Ele tem para esse humano que não submeteu a Ele, é necessário, absolutamente necessário, passar pela decisão de aceitar se submeter ao Senhor novamente. Por isso, submissão é tão importante para Deus. Mas isso precisa ser muito bem construído, e hoje eu quero que você saia daqui com isso, porque, na verdade, se você for muito verdadeiro, e se você não admitir a hipocrisia do mundo que a gente vive, porque é um mundo hipócrita, você vai ver que para viver no mundo, você vai ter que voluntariamente se submeter a um monte de coisa. Faz parte do viver. Por exemplo, se você está numa sala de aula e um professor começa a te ensinar alguma coisa, um professor, sei lá, de matemática, ele vai te ensinar a equação de segundo grau. Se você não submeter a ele, se você não submeter a ele como uma autoridade, se sujeitar a ele como um professor que estudou mais que você não vai aprender nada. É preciso um sentimento de submissão, de sujeição. É assim, é para viver em sociedade. Todos nós temos que nos submeter a um monte de coisa todos os dias para poder viver. Sejam as regras de trânsito, as regras do teu trabalho, as leis que você vê, a política, a polícia. Então, presta atenção, a verdade verdadeira mesmo é que a submissão é um ato que faz parte da vida de quem vive junto. Não dá para nos submeter a nada. Por isso, para a sua igreja, existe uma ordem de Deus, e aqui é uma ordem: sujeitem-se, ou seja, submetam-se uns aos outros por temor a Cristo. Por que por temor a Cristo? Bom, porque se você tem alguma dúvida sobre a relevância e a importância de se submeter para Deus, você tem que olhar para Jesus Cristo. Você tem que olhar para tudo que Ele foi, tudo que Ele fez, porque Jesus Cristo em todo o tempo aceitou se submeter ao que o Pai queria dele. Isso para Ele era um princípio. Ele nunca quis fazer nada somente movido pela sua própria vontade. Por exemplo, você conhece o texto de Jesus antes de passar por todo o sofrimento da cruz do Calvário, em que Ele está ajoelhado no Getsemane orando. Você conhece o texto? Mateus 26, 39. Ele diz assim: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não como eu quero, mas como vós quereis. O que Jesus está fazendo aqui? Contra a minha vontade, estou me submetendo à vontade do Pai. Isso é Jesus Cristo, em tudo. Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, sem reclamar, sem exigir nada. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. Deus deixou isso expresso em Isaías 53, versículo 7. Porque Isaías 53, 7, para falar do Messias, diz que como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então Jesus foi, porque ele se submetia àquilo que o Pai esperava do Messias. Veja, ele foi absolutamente submisso ao que Deus Pai queria. E isso aqui é um grande indicador para nós, porque ser humano moderno diz que não aceita de jeito nenhum, sob nenhuma circunstância, submeter a nada nem a ninguém. E isso, na verdade, é uma fábula. Isso é um conto de Nárnia que contaram, porque no fundo, as pessoas lá fora se submetem a quase tudo na vida, sim ou não? Inclusive ao que elas não querem, ou não? Pensa um pouco, o mundo moderno é feito de seres humanos escravizados por um monte de coisas. Como assim não aceita se submeter a nada? Que conversa é essa? Se a gente usasse o mínimo da nossa capacidade racional, nós íamos verificar isso, e mais, nós íamos entender que se nós aceitássemos nos submeter a Deus e à vontade dEle, nós não seríamos o tempo todo, e não viveríamos em guerra uns com os outros o tempo todo, e não seríamos escravizados por nada nesse mundo. Somos porque não nos submetemos ao Senhor.
Agora, algo importante aqui que você precisa compreender é entender que a submissão que Deus espera de nós não é uma ordem cega. Eu queria dizer para você, para todos vocês, não, meu irmão, minha irmã, Deus não espera que você se submeta a qualquer coisa. Meu irmão, você não é obrigado a submeter e abaixar a sua cabeça a qualquer coisa que se imponha na sua vida, não. No mundo, que as pessoas se acham livres para fazer o que quiserem, está cheio de gente escravizada porque se submeteu a todo tipo de vícios, de opressões, de manias, de traumas. Mas para Deus, submissão é algo organizado, não é qualquer coisa. Se você desejar, e hoje eu gostaria que você retesse para você o Evangelho nesta noite, entenda que para o mundo, para que ele não te subjugue sem a sua permissão, para você não ser obrigado a se submeter a tudo que te escraviza, receba que para Deus, quando o assunto é submissão, se submeter, tudo isso existe sob uma hierarquia. Para Deus é assim que funciona, e nela, a palavra de Deus, a autoridade maior é de Deus, a maior de todas, ela é inquestionável, Ele é inquestionável, e a autoridade dEle tem que prevalecer na tua vida, quando o assunto é submissão. Então entenda, eu acho que o Espírito Santo de Deus está querendo libertar cativos nessa noite. Presta atenção aqui, não perca isso. Submissão existe e Deus espera de nós. Ok, mas para o Senhor, submissão existe num contexto e como parte de uma hierarquia. E nela, antes e acima de qualquer coisa, você precisa submeter a Deus. Tiago 4, do 7 ao 10. Tiago 4, do 7 ao 10. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, que Ele os exaltará. Se submeterá. Então, na hierarquia bíblica, que indica como nós devemos nos submeter, entenda que em primeiríssimo lugar, você se submete a Deus. Depois, em segundo lugar, a Bíblia vai dizer que nós temos que se submeter, em segundo lugar, uns aos outros. Uns aos outros. E submeter uns aos outros aqui não é fazer o que os outros querem, não, mas significa viver pensando no bem dos outros, abandonando o que move esse mundo moderno, o quê? O individualismo, o egoísmo. Eu vou ler para vocês Filipenses 2, verso 3 e 4. Filipenses 2, verso 3 e 4. Diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, se submetam e pensem mais nos outros do que em vocês mesmos. Presta atenção, fica comigo nesse raciocínio aqui. Em primeiro lugar, nós temos que nos submeter a Deus, e nada pode vir antes de Deus. Em segundo lugar, nós temos que nos submeter uns aos outros. Em vez de cuidar somente de si, o corpo de Cristo, crente, deve se preocupar com os outros, com os seus irmãos e irmãs. Submissão é estar pronto para abdicar dos seus próprios interesses, dos seus próprios desejos, como diz Filipenses, se isso for o melhor para os outros, para as outras pessoas. Como somos povo de Deus e somos um povo, a intenção do Senhor aqui, quando Ele exige de nós submissão e que nós nos submetamos uns aos outros, é porque Ele quer que nós vivamos em paz. A Bíblia diz isso. Não dá para viver em paz se não tem submissão, se não tem sujeição. Por isso Efésios 21 começou dizendo aqui: sujeitem-se ou submetam-se uns aos outros por temor a Cristo. Para mostrar o quê? Que vocês são imitadores e imitadoras de Cristo. Temos que viver em paz, primeiro com Deus, e depois uns com os outros. Mas existe uma hierarquia para que isso aconteça, para que isso funcione. Por isso, para Deus, presta atenção aqui, muita, você tem que se recusar veementemente a submeter quando alguma coisa ou alguém afronta a vontade de Deus. Não se submeta. Se aquilo que estão te pedindo
afronta a vontade de Deus, porque em primeiro lugar, você tem que se submeter ao quê? A Deus. Em primeiro lugar, eu me submeto a Deus e só a Deus. E os outros, só quem não afronta a vontade de Deus. Por exemplo, você jamais pode se submeter a nada ou a ninguém que te leve a pecar. Não se enganem. Eu fiz porque o meu patrão pediu. Não se enganem. Você não submete a ninguém nesse mundo para afrontar a vontade de Deus. Você está em pecado. Percebe aqui a importância disso que o Senhor espera de nós? Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês. Quando o Senhor constituiu a igreja, Ele foi aos céus. A Bíblia diz que Pedro e os apóstolos saíram anunciando o nome de Jesus para onde eles passavam e pregando. O sinédrio judaico começou a tentar impedir, e eles prenderam Pedro e os apóstolos, para impedir que eles anunciassem o nome do Senhor. E aí veja, Atos 5:28, veja que bonito isso. Porque Atos 5:28, o sinédrio chama e diz assim para eles: olha, nós proibimos vocês expressamente de não ensinar esse nome aí. Eles nem falaram o nome de Jesus. De vocês, todavia vocês estão enchendo Jerusalém com sua doutrina e ainda estão dizendo que nós somos culpados pela morte dele. Vocês não nos obedeceram. Sabe o que a Bíblia diz? Que Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus em primeiro lugar e depois aos homens. Se o que você está me pedindo afronta a vontade de Deus, esquece você, porque eu não vou me submeter, porque eu obedeço em primeiro lugar a Deus. Isso é um princípio de vida, meus irmãos, minhas irmãs, presta atenção. A Bíblia Sagrada está ordenando que nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Entretanto, Deus que abriu os nossos olhos não quer uma submissão cega. Você não é um capacho que todo mundo pise e diga amém para tudo, não. Por isso você não pode submeter a ninguém, a nenhuma autoridade que te pede para fazer algo que é contrário ao que Deus deseja da tua vida, seja ela o que for e quem for. Percebe aqui o que é importante para o Senhor? Isso é fundamental, nós temos que tomar isso. Na igreja ou fora da igreja, não me importa. Sempre que algo for exigido de você, se pergunte se aquilo afronta a vontade de Deus. Porque se sim, pode dizer não, porque o Senhor vai te honrar. Diga não, porque o Senhor vai te honrar. Não submeta, porque se você faz o que todo mundo faz lá fora, porque lá fora funciona assim, e aceita submeter a tudo que existe, saiba que isso não é vontade de Deus, isso é pecado. É pecado. Porque você está fazendo porque todo mundo faz? Você está fazendo porque você foi obrigado a fazer? Como assim? Não é assim que funciona. Para o Senhor, não é assim que funciona. Presta atenção. A igreja do Senhor se rende antes e acima de qualquer coisa ao seu Deus. E por isso é uma igreja liberta de tudo que tem e quer nos escravizar em nome de Jesus. Amém? Agora leia comigo o versículo 22 a 24. Porque eu estou dizendo tudo isso também. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. Ponto. Posso ouvir um glória a Deus? Olha a cara daquele sujeito ali, se liga. Observe aqui, se isso aqui é lido, como eu li, de forma isolada, se nós paramos aqui, o que sobra? A Bíblia exige que as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Portanto, cala tua boca e me obedece, porque o Senhor diz que é assim. Sim ou não? Está escrito ou não? Até aqui Deus está mandando, é o que está escrito? Ok. Esse texto, quando o assunto, só para comentar, é violência contra as mulheres, isso aqui é um clássico. Porque os chauvinistas usam isso aqui para admitir e para sustentar a sua atitude violenta. Aliás, esse texto não, os 3 versículos que eu li, porque o texto está muito maior. Os 3 versículos que eu li aqui. Agora, se nós vamos ler e entendemos até o final do capítulo, nós vamos ver o que a palavra de Deus entende como, e essa é a preocupação do texto, como um casamento saudável, um casamento verdadeiro na perspectiva do Senhor. Porque nós devemos entender que essa palavra não cabe somente à mulher, mas para todos. Vamos ler, não? Esses versículos estão no contexto do versículo 21. Não percam de linha. O versículo 21 diz o quê? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então vamos ler um pouco mais para entender de acordo. Eu vou ler do 25 ao 33, 8 versículos. Diz assim: maridos, cada um ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la,
tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Presta atenção na preocupação aqui, porque nós estamos tentando construir um casamento nos moldes que Deus espera de nós, algo decente. Porque vocês sabem, pelas estatísticas, que as pesquisas dão isso, que dão conta de que 40% das denúncias de abuso, violência doméstica são feitas por mulheres que se denominam evangélicas. E eu digo para você, 40%, e nós estamos falando aqui, e eu estou falando para a igreja, infelizmente o número deve ser muito maior, porque a maioria delas tem medo, dentro da igreja, de denunciar, tem vergonha da igreja por dizer que ela sofre opressão dentro de casa, tem medo, vergonha, e quando vão buscar ajuda ainda no pastor, ouve que o pastor diz, a Bíblia diz que você tem que orar e submeter o seu marido. Eu estou apanhando, não interessa. Esses 3 versículos que nós lemos antes, são usados como base para os casamentos evangélicos, mas está mais do que na hora da gente tomar vergonha na cara e começar a ler o texto inteiro. E nele nós vamos ver que não é que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos cegamente. Não é qualquer marido. Presta atenção. Observa o que nós lemos. Ambos têm que mutuamente se submeter um ao outro. A gente não dá conta disso. E vão se submeter. E quando ambos se submetem um ao outro, se submetem também à vontade de Deus, que tem que ser soberana. Se nós lermos o texto inteiro, nós não vamos encontrar uma atitude de submissão cega. Não é somente abaixar a cabeça e obedecer, mas a intenção do Senhor é construir uma relação em que impera um companheirismo entre os dois. Nós somos companheiros para o Senhor. A verdade é que o uso talvez inescrupuloso desses versículos, dizendo da submissão da mulher para o esposo, tem sido a causa do fim de muitos casamentos, a destruição de muitos lares cristãos. Isso porque diante de Deus, uma relação onde só serve o interesse de um e a outra pessoa anulada, sempre vai estar fracassada, vai acabar, não tem como substituir, ninguém aguenta, chega uma hora que acaba. Hoje mesmo eu estava vendo um testemunho de uma pessoa que diz, eu tentei na igreja, uma hora eu fui embora, hoje não tem igreja, não dá mais. Observamos que assim, há recomendações para ambas as partes, e o que a gente conclui é que devido a uma interpretação, o uso de versículos isolados, trechos pequenos das escrituras em benefício para muitas mulheres em seus lares têm sofrido com relacionamentos brutos, autoritários, ditatoriais. Isso não pode persistir, meus irmãos. Nós estamos falando da igreja do Cristo vivo, nós estamos falando do povo de Deus, e o povo de Deus tem que refletir em tudo as atitudes e aquilo que o Senhor espera deles, em nome de Jesus, amém? É com muita frequência nós vemos, inclusive isso torna até feminicídio, é muito comum, enfim. E a gente fica estarrecido com essas coisas, mas veja, tudo isso é porque a gente não lê o Evangelho, e a gente não entende a lógica de Deus. Veja, não é que a vontade do marido tem que subjugar a vontade da esposa, mas é que ambos se submetem mutuamente, um ao outro, e assim estão submetidos à vontade de Deus, e é isso, é submissão para Deus. Se submissão fosse isso que os evangelhos estão dizendo, que a mulher tem que se submeter ao marido cegamente, que ela tem que fazer sempre a vontade do marido, ainda que seja contra a sua, eu pergunto, é isso que Cristo faz com a sua igreja? Cristo deseja uma adoração e obediência de um povo cego? Lógico que não. Cristo ama a sua noiva? Ama. Ele não a subjuga. Cristo não afronta a igreja. Cristo não usa de violência.
Ele jamais respeita, Ele jamais obriga ninguém a fazer nada contra a sua vontade, e principalmente, Ele aceitou dar a sua própria vida por ela. Aqui está o padrão que serve para os relacionamentos que o Senhor espera, meu irmão. Efésios diz que o marido deve se sacrificar pela sua esposa, a ponto de estar disposto a dar a sua própria vida por ela. Por quê? Porque foi isso que Cristo fez pela sua igreja. A mulher, por sua vez, deve tratar o seu marido com todo respeito, com toda dignidade. Por quê? Porque é assim que Cristo trata a sua igreja. Ele é o nosso espelho, é Ele que nós imitamos, sim ou não? Constrói isso comigo. A relação que Cristo tem com você, e você que é a igreja dele, não é uma relação onde um manda e obedece porque tem juízo. Não é isso, é uma relação baseada no amor. No amor. E a igreja se submete a Cristo. Por quê? Sabe por quê? Porque ela sabe que tudo que tem nessa relação, tudo que vem da parte dele, é o melhor que existe possível nesse mundo. Por isso, quando você é assim, você se submete, sim ou não? Meu convite para você nessa manhã é assim: eu vou convidar você, se submeta a alguém que te ama, mas que te ama tanto a ponto de você saber que tudo que essa pessoa tem para você é o melhor, é muito bom. Se submeta sim porque te ama. Isso ambas as partes, em todas as relações, presta atenção. Essa submissão não te aprisiona, essa submissão te liberta. Essa relação mútua que Deus quer ver em um casamento, em um namoro, e seja lá o que for, baseado no respeito, entende isso? Então o marido nos moldes que Deus deseja não é um tirano que força a esposa a submeter aos seus desejos humanos. Não, mas é alguém que abandona a sua própria vontade, os seus afetos, as suas necessidades por causa dela. Por que eu não estou ouvindo glória a Deus? Deixa eu perguntar uma coisa: onde Cristo habita tem violência? Onde Cristo habita tem opressão? Onde Cristo está, alguém é maior do que alguém? Pode mais do que o outro? Onde Cristo está, tem um que tem mais direito que o outro? Mas Efésios diz mais, porque aqui no verso 28, diz que os maridos têm que amar as suas esposas como amam o seu próprio corpo. Vocês acham que ser homem é fácil? Se liga, é complicado. Tem que amar as suas esposas como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, o texto diz. Olha que bonito, porque além do mais, a pergunta é: quem é que odeia o seu próprio corpo? Tem uns masoquistas aí doidos, né? Mas isso aí chuta que não serve. Quem é que odeia quem é que odeia o seu próprio corpo? Antes, alimenta, cuida dele. E faz assim, porque foi assim que Cristo fez com a sua igreja. Alimenta, cuida, guarda. E eu fico pensando nessas estatísticas do mundo evangélico, de maridos violentos com suas esposas. Será que esse povo não entende que para Deus eles precisam tratar as suas esposas como a sua própria carne? A gente não entende o que a Bíblia fala. Alguém em sã consciência faz algum mal à sua própria carne? Meu irmão, alguém gosta de trair a si mesmo? Alguém gosta de humilhar a si mesmo? Coagir, desrespeitar, magoar, ferir a si mesmo? Quem é que gosta? Só a gente retardada da cabeça. Presta atenção. Por isso o verso 31 e 32 diz: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E isso é um mistério profundo, diz o texto. Que mistério é esse? Esse é o mistério que está em Gênesis. Lá em Gênesis, porque toda a lógica bíblica da submissão parte da criação. Esse é o projeto criado por Deus na criação, porque Deus criou todas as coisas, sabe para quê? Para se submeterem mutuamente uns aos outros e tudo se submeter a Ele. Isso é o relato da criação. Deixa eu rememorar você aqui um pouco sobre a criação, para você entender o que esse negócio de homem e mulher é, o que é esse negócio do casamento, só para você se entender. Eu vou rememorar aqui. A Bíblia Sagrada diz em Gênesis, capítulo 2, verso 7, que Deus cria o Adão, é uma palavra em hebraico, do pó da terra. A tradução de Adão é ser humano. Algumas traduções em português diz humanidade, ou humano. Não é homem, é humano. Não tem gênero, não é macho e fêmea. A primeira criação do versículo 7, cria o Adão. Não é homem, não é mulher, é ser humano. E sopra em suas narinas um fôlego, um sopro de vida, e coloca ele num jardim. Isso é Gênesis 2. No versículo 15, diz que colocou ele lá para cuidar do jardim. Criou o humano
soprou o fôlego de vida nele, fez do barro um boneco, soprou e botou ele no jardim para cuidar dele, para cuidar da criação. Antes de criar o humano, a humanidade, criou toda a vida, criou a natureza, criou os animais, e cada coisa com a sua função muito clara, definida. E no verso 18, diz que Deus, observando o ser humano, Deus declara: não é bom que o humano seja só, farei para ele um auxiliar. A palavra no hebraico aqui não tem gênero. É interessante demais isso. Um auxiliar que lhe corresponda. Veja, Deus cria os animais, a terra, tudo. Verso 19, leva todos os animais ao ser humano para que o humano lhe dê nomes, mas não encontra entre esses seres, entre os animais, um auxiliar que lhe corresponda ao humano. Por isso no verso 20, está escrito aí: todavia não se encontrou para o ser humano alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse à altura dele. Vocês estão entendendo aqui a criação de Deus? Caminha comigo. Até aqui na Bíblia não existe a palavra homem e mulher. Aqui não existe. Foi por isso que Deus fez dormir o humano. Verso 21. E lhe tira de um dos seus lados. Presta atenção aqui, porque isso é importante. Eu estou dando aqui um pitaco para vocês, interessante demais, vocês nunca ouviram isso aqui. Tira de um dos seus lados, porque a palavra no hebraico traduzida por costela é lado, não é uma costela aqui. A palavra é lado, foi traduzido como costela, mas deixa o tradutor para lá. Tirou de um dos seus lados e fechou o lugar com carne. E diz que ele tirou do seu lado, ele construiu um outro humano, mas como mulher. Olha que sensacional isso aqui. E leva até o humano. E agora, esse humano não é mais completo. Agora esse humano não é mais inteiro sozinho. Por quê? Porque ele é só a metade agora. Deus tirou metade dele, Deus tirou o lado, Deus tirou a parte. Ele não é mais sozinho inteiro. Falta algo nele. Olha que maravilhoso isso. Isso é um poema, isso é extraordinário. Metade foi tirada, sozinho ele não é mais inteiro. Deus tirou a metade do Adão e criou a mulher. Presta atenção, e é por isso que ele diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta se chamará mulher. Agora sim, e a palavra aqui mulher não tem nada com Adão, é Isha em hebraico. E agora essa se chamará Isha, mulher, porque do Ish, que é homem, foi tirado. Aqui entrou homem e mulher. É lindo demais, não é? Fala aí, é de chorar. Observe que o primeiro momento da criação é o Adão, é a humanidade. Depois então Deus torna esse humano Ish, homem, Isha, mulher. Ele tirou metade desses marmanjos xarope aí e criou ela. Significa que eles sozinhos são a porcaria, não serve para nada, metade. Não tem sentido, a vida não tem razão, não tem graça de viver. Precisa, por isso que aí Efésios vai dizer, verso 24, vai lembrar que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão de novo. Por quê? Porque deixou de ser, porque tirou. Agora ele se unirá a ela e se tornar de novo a unidade que Deus espera. Para Deus tem que ser os dois, senão não serve. Não é só você, não é só ela. Quando Abraão vai para o Egito, sai de lá com os camelos, com as cabritas, com as bicicletas, cheio de presente, com o bolso cheio de grana, e deixou Sara para trás. Deus olhou para ele e falou: cadê sua mulher? Ficou lá, Senhor. Tá bom aqui que eu ganhei, volta lá e busca a promessa que eu tenho. Não é para você, não é para você e para tua casa e para ela também. E ele teve que voltar lá para buscar ela. Querido, presta atenção aqui. E nenhum dos dois foram criados por Deus para serem sozinhos, porque não consegue ser sozinho, não dá. Realmente ninguém pode ser feliz sozinho, como diz o poeta, né? Porque sozinho nós somos só metade. Você entende isso, sim ou não? Nós não somos completos, nós somos um do outro para nos completar, para sermos inteiros. Essa é a lógica do casamento para Deus. E nós temos que levar isso a sério, porque isso é muito importante. Sozinhos nós somos incompletos, infelizes, porque nós somos metade do que Deus criou, e por isso nós nos unimos e nos tornamos uma só carne. Homem e mulher se torna algo completo que Deus criou de novo. Você entende isso, sim ou não? Olha como isso é bonito. Por isso que alguém que sabe que é metade, que sabe que sozinho é vazio,
não pode oprimir a outra metade, pode? Porque Efésios está dizendo, é você mesmo, seu besta, você está oprimindo a você mesmo, é o seu próprio corpo, por isso que não pode gritar com a outra metade, não pode violentar a outra metade, não pode enganar a outra metade, não pode trair a outra metade, não pode mentir para ela, não pode, porque é assim mesmo que está violentando. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne, é parte de mim, é parte do que eu sou. Quem não casou ainda, casa, porque é legal demais, né, meu? É parte do que eu sou. Para Deus, queridos, nós somos uma só carne. Não cabe divisão em nós. Não cabe um achar que manda mais que o outro. O manda na mulher. Não cabe o homem manda, não, a mulher manda, não. Ambos se submetem mutuamente. Com isso, estão unidos de novo, juntos de novo, como uma só coisa. E assim se submetendo ao Criador em nome de Jesus. Amém? Não tem maior, não tem menor, não tem quem manda, não tem quem obedece. Tem uma coisa só para Deus. Quando Deus olha para a tua casa, Ele não vê você trabalhando, teu marido no sofá, Ele vê uma coisa só. Quando Deus vê você fazendo as coisas, Ele não vê você e Ele, não vê Ele e ela, uma coisa só. Nós somos uma coisa só para o Senhor em nome de Jesus. E eu digo isso porque infelizmente o que se vê hoje em dia, inclusive na igreja, essa coisa de submissão, isso interpretado como que significasse que a mulher não pode ter opinião própria, e muito menos se posicionar. Não, mas querido, eu e você, nós não podemos nos render a modas evangélicas. Eu quero que se dane as modas evangélicas. Nós temos que nos render ao evangelho, é isso que me importa. E nessa noite ele veio quebrar cadeias dos nossos relacionamentos, e nós temos que tomar posse disso como povo maduro de Deus, em nome de Jesus, amém? Nós temos que pensar, meus irmãos. Nós temos que pensar, minhas irmãs, quando nós nos casamos, o nosso cérebro não ficou no altar, não, ele continua conosco. Nós temos que pensar, e mais, porque o Espírito Santo de Deus, que não deseja ser na sua vida somente aqui, Ele quer ser na sua vida lá na sua casa, no seu casamento, em nome de Jesus, nos seus relacionamentos, na vida com seus filhos, Ele quer ser contigo. Por isso que nós temos que ser aquilo que Deus espera de nós, em nome de Jesus. Amém? Portanto, entenda que submissão é esperada de todos nós. Todos nós quem? As mulheres? As crianças? Não, todos nós, todos. Submissão, porque quando nos submetemos uns aos outros, por temor a Cristo, como o texto diz, estamos nos submetendo ao Deus Criador, a Ele nós estamos submetendo, assim como Ele fez, porque Cristo fez isso. Mas entenda que para Deus não existe nada mais importante que Ele, e assim, submissão sempre tem prioridades. Não se submeta a tudo que querem apresentar para você, não use justificativa para dizer que você fez porque você não queria, mas teve que fazer. Não, você não pode. A obediência a Deus vem sempre em primeiro lugar. Desobedecer a Deus para obedecer ao marido é pecado. É pecado. Desobedecer a Deus para obedecer a esposa é pecado. Toma posse disso em nome de Jesus. Eu tenho que obedecer a tudo cegamente? Não, porque se Jesus chegou na tua vida, se o Espírito Santo de Deus é sobre você, os seus olhos, que antes eram cegos, já foram abertos, sim ou não? E você tem a palavra de Deus, e você não precisa ser cego, não. Agora, nós enxergamos o Evangelho, e nós vamos entender que se a gente submeter as coisas desse mundo, se você submeter ao que for cegamente, e aquilo for contrário à vontade de Deus, nós estamos pecando e nós não podemos. E você pode falar, pastor, mas a Bíblia diz que divórcio é pecado, né? Eu ouvi isso também. Uma hora dessa a gente vai se aprofundar nesse negócio. Sem entender que mulher não podia se divorciar, só homem. Se divórcio é pecado, mais pecado ainda é fazer e submeter as coisas que desagradou o Senhor, né? Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz algo interessante, porque Paulo está falando no capítulo 7 de Coríntios, dos casamentos, das famílias, e ele diz que se um marido não crê, se ele é descrente, esse homem não honra o Senhor, e se ele quiser se separar, separa, pode se divorciar dele, melhor, porque em tais casos, Paulo diz, nem a irmã, nem o irmão ficarão mais debaixo dessa escravidão. Afinal, Deus nos chamou, Ele arremata, para vivermos em paz. O que importa é que nós vivemos em paz com Deus, em paz conosco mesmo, porque nós nos submetemos. Deus não deseja que um filho e uma filha suas viva escravizado e submetido para aquilo que não honra o Senhor. Se submeter a isso é pecado em nome de Jesus. Querido, Deus nos chama a um relacionamento da renúncia do nosso eu. Nós renunciamos ao nosso eu. Entretanto, nós renunciamos a nós mesmos e nos rendemos a Deus. Você não renuncia a você para que todo mundo escute. Não, você renuncia a você para submeter a Deus, à vontade de Deus, para que Deus possa te honrar em nome de Jesus, amém?
ele tem que ser primazia na tua vida. Nós renunciamos a nós mesmos, nos submetemos a Deus em primeiro lugar, e depois nos submetemos uns aos outros, por temor a Ele, e aqui está a receita de um relacionamento saudável e feliz. Relacionamento que dá certo. Esse é o plano de Deus para a tua vida. A consideração pelo que cada um representa dentro do casamento, além do respeito e o amor, que tem que ser mútuo. Veja, não é uma questão de disputa, de quem manda mais. Porque quando eu mando, não é você que manda. Se eu mando, não é Deus que manda. Se é a mulher que manda, não é Deus que manda. Se é o marido que manda, não é a mãe. Não, ninguém manda aqui não. Nós nos sujeitamos e é Deus que manda. A vontade não é minha, não é sua. A vontade é dEle. E está acabado em nome de Jesus, amém? Então, quando o assunto é igreja, Efésios vai dizer que quanto mais a igreja se submeter a Cristo, mais livre ela vai ser, mais honrada ela vai ser. E as mulheres não são chamadas para serem igrejas, para se submeter a um déspota qualquer que não respeita, não. Isso não é de Deus na vida de ninguém, não é só das mulheres, não é na vida de ninguém. Mas submeter, e você precisa submeter quando o seu marido for um marido de verdade, que a ame como Cristo ama a sua igreja, e por ela deu a sua própria vida. É isso que o texto diz no nome de Jesus, amém? Que essa seja uma medida dos nossos relacionamentos, não só aqui dentro, como corpo de Cristo, mas nos nossos lares, como povo de Deus, queridos. Porque lá Deus quer habitar em nossa vida também. Então, que nós possamos entender, e eu encerro lendo um texto de uma sabedoria de relacionamento enorme, Eclesiastes 4, a partir do verso 9, diz assim, melhor a serem dois que um, pois tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. Amém? Um cordão de 3 dobras, você submisso e o outro submisso, vocês dois submissos, submetendo a Deus, isso não quebra, isso não acaba, isso é projeto de Deus. Em relações e ambientes onde o que prevalece é o amor, o respeito, Deus sempre estará presente, e com Ele, se nós aceitarmos submeter à vontade dEle, todas as coisas serão diferentes em nossa vida, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Entende mesmo? Diga se você entende isso. Amém? Amém? Que nós não possamos comprar discursinho pronto, furado de igreja, que não quer ler a Bíblia, porque se você quiser ler, está tudo aí, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela se basta, e ela é a nossa fonte, tá bom? Para os nossos casamentos, para os nossos relacionamentos, para o povo de Deus, para a igreja do Cristo vivo aqui na terra. E se você recebe isso, eu quero que você aplaude o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, pode ficar de pé. Graças a Deus.